Muito bem, começando mais um Okcast, o seu podcast, o podcast do O Correio. Vamos trazer muitas polêmicas ou não, vamos trazer muitas informações ou não, mas o que importa é que vamos dialogar, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e nada melhor que ele aqui conosco, José Renato Ribeiro. Olá, Rafa, também que está acompanhando a gente no nosso podcast, junto ao Correio, o Okcast. Sabe que te ouvindo, Rafa, a gente fez tudo ao contrário desde a época do programa em rádio, né? Porque o certo, a gente tem um roteiro para fazer o podcast. Então, assim, a gente já não tinha roteiro fazendo o programa no rádio, e a gente não tem roteiro nenhum. Não, nesse momento nós estamos gravando numa sexta-feira, Isso. perto das 11 horas. Às 10 horas nós não sabíamos se iríamos gravar hoje, né? Exato. Mas é que assim, Zé, o melhor é assim. É in natura, como chama, né? É verdade. Eu gosto daquelas pessoas, que legal, acompanho vocês. Qual é o segredo? Como é que deve ter muita produção? Você nem imagina. Um mês antes a gente já tá conversando. O segredo é a perspicácia. Isso aí. Nascemos assim. José Renato Ribeiro, muitas polêmicas, podemos juntar a semana e trazer para esse podcast, a semana aí do final do mês de junho. Saímos do outono, chegamos ao inverno e também outras questões políticas, regionais, nacionais. Podemos trazer, Zé, se me permite, a questão de Bolsonaro. Não vai poder ser Isso. político por um período, né? Ele vai poder participar da política de alguma forma, mas não concorrer a cargos públicos, né? Isso durante pelo menos 8 anos. Então a gente está falando de eleições que vão alcançar até 2030. E é isso, o objetivo sempre foi esse, né? Lembrando, para quem também não está acompanhando, daqui a pouco só vê as manchetes, não sabe muito bem qual é o assunto, tudo isso é por causa de uma reunião que Bolsonaro realizou, ele colocou em xeque a legitimidade do processo eleitoral no Brasil, né? Aliás, você deve ter acompanhado, Rafa, quem entrou com esse pedido foi o presidente do PDT, o Carlos Lupe. E no dia seguinte da primeira sessão, Bolsonaro divulgou em suas redes sociais, suas poderosas redes sociais, um vídeo do próprio Carlos Lupe, em que o próprio Carlos Lupe acaba colocando em xeque o mesmo processo eleitoral. É claro que, em princípio, isso não vai dar em nada também para o próprio Carlos Lupe. Só que no mínimo, e é a opinião minha, é estranho, né? E por que que Bolsonaro fica inelegível com o Carlos Lupe, aquele que entrou com o processo, entrou com o pedido, nada vai acontecer. Então, para mim, é muito transparente que é um processo muito mais político, um julgamento político. Né? A própria defesa de Bolsonaro dizia isso na primeira sessão, quando teve espaço para argumentar, que não estaria em julgamento o bolsonarismo, e sim o caso em si. Mas, na prática, não é isso que acontece. Que A, está a em gente sabe que julgamento, não leva para esse lado. não. É o próprio bolsonarismo. Assim como, Rafa, e aí a gente buscando os dois lados, né? Assim como também quando houve aquela questão do processo de impeachment da Dilma Rousseff, grande parte de quem votou não votou em função das pedaladas em si. Nem sabiam o que que era. Tanto que quando iam argumentar, justificar o seu voto ao microfone, sabedores que estavam sendo gravados, estavam passando para o país inteiro, falavam a respeito de outros casos que não realmente a pedalada em si que o governo petista fazia mal para o país, roubalheira e por aí vai, nada em relação à pedalada em si, ao que ela estava sendo então investigada e acusada, e aí sim, para perder o mandato dela. E uma vez inelegível, a gente começa a tentar pensar o país politicamente depois dessa sexta-feira. Minha opinião, tá, Rafa? Eu não sei se muda muita coisa do ponto de vista prático. Por quê? No fim das contas, Bolsonaro segue com a força dele, junto aos seus Não apoiadores. muda nada. Pelo contrário, acho que até pode aumentar, inclusive. E eu acho que pode aumentar, cara, pelo seguinte: se existia algum tipo de receio de Bolsonaro e que acabava servindo como filtro para ele, em algumas de suas falas, esse filtro acabou.
Porque, agora cuidado, você vai ficar inelegível. Mas inelegível eu já tô. É igual aquele da CPI do 8 de janeiro, né? Em que a relatora foi argumentar com o cara, você pode ser preso, e o cara já estava preso. E não, eu já tô Sim. preso. Não tem, eu vou para onde? Já tô preso. E no caso do Bolsonaro é parecido, né? Eu já tô inelegível, o que vai acontecer comigo? E a gente percebe isso em várias postagens nas redes sociais de bolsonaristas, de apoiadores de Bolsonaro, isso. Se ele indicar uma vaca para se votar, vai se votar nessa vaca, né? A grande questão, Rafa, eu acho que passa a ser para duas vertentes. Uma, quem é essa pessoa? E a gente tem muitas opções para isso, né? A gente pode falar daqui a pouquinho. E outra, é se Bolsonaro tem, qual é o poder dele dessa passagem, dessa transferência de votos. O do Lula a gente já sabe. Nas eleições que Bolsonaro ganhou, Não deu certo, né? não deu certo. Eu acho até que serviu muito para o Haddad. O Haddad, possivelmente, faria muito menos votos do que fez. Tanto é que conseguiu levar isso para o segundo turno, né? Mas não foi o caso de se passar os votos de Lula para o Haddad ao ponto dele ganhar. A gente vai saber, muito possivelmente, se Bolsonaro consegue repassar esses votos. A gente já tem uma amostra disso nas últimas eleições, né? Embora o próprio Bolsonaro não tenha sido eleito, ele fez com que seus apoiadores o fossem, né? Vários deles, né? Talvez o mais célebre em São Paulo, o Tarcísio, né? Mas Aí que tá, Zé. Desculpa eu te cortar. pode falar. Aí que tá. Eu acho que o grande nome é Tarcísio. É, eu concordo contigo. E eu não digo pelo potencial de votos, nada disso. Eu acho que é pela serenidade dele. É um cara mais moderado, mas é um moderado com falas fortes. Não, se é que eu vou me fazer entender. Quem Eu vota em Ciro votaria em Tarcísio. isso. Eu acho que ele consegue sentar à mesa com Lula, ele consegue sentar à mesa E com já fez. Haddad. E já fez isso. É, só que ele não se mistura a eles. Então ele pode conversar com todos, ele é sereno, ele é político, e Bolsonaro não conseguia fazer isso. Talvez se Bolsonaro fosse mudo, tivesse sido reeleito, né? Isso faz uma diferença. E é o cara mais maduro. E outra, né? Tá governando um estado do tamanho de São Paulo, que é algo gigantesco, né? Maior do que alguns países do planeta. Mas a gente tem outros nomes também, Rafa. Aquele Nicolas, né? Embora eu tenha algumas restrições em relação a ele, eu acho que passou a fase de fazer muito show, né? Ele faz mais show para a plateia do que realmente se coloca. Eu acho que, apesar de ser muito novo, ele já tem que partir para uma outra fase da carreira política Partir, dele. começar a trabalhar, assim como o Né? Tarcísio faz, ao invés de dar letras, lacrar, essa situação toda. Eu acho, eu nesta situação, não que vou, né, mas eu prefiro num cenário político, olhando para o lado de Bolsonaro, Tarcísio, é Tarcísio ou Tarciso? Acho que é Tarcísio, né? Tarcísio. Vamos de Tarcísio. Vamos. Tarcísio do que Nicolas. Nicolas não me parece preparado politicamente. É, é, eu acho até que ele tem boas argumentações, mas são argumentações, Rafa, que mais me parece de gente que estudou a questão de retórica, né? Fez um estudo de retórica, um estudo de participar de debates, do que propriamente alguém que tenha conteúdo. E isso, no fim das contas, faz diferença. Eu acho que o Tarcísio tem mais substância, mais elementos, né, para conduzir isso. E, claro, com essa parceria com o próprio Bolsonaro. Se o Tarcísio hoje ocupa o cargo que ocupa, muito é em função de Bolsonaro. Né? Então, acho que vai caminhar mais para esse lado. Embora, Rafa, a gente não pode esquecer, eu acho que isso é o que o Bolsonaro chama de bala de prata. Daqui em 2026, se eu não me engano, o Nunes Marques, ministro hoje junto ao TSE, deve ser eleito presidente do TSE. Deve ocupar o cargo que hoje está com Alexandre de Moraes. Aliás, é estranho isso, né? O mesmo cara que é ministro do STF, é o cara do TSE, nas mesmas eleições, enfim, mas esse é outro papo. Em 2026, sendo ele o presidente do TSE,
O que Bolsonaro já deixou nas entrelinhas é que existe sim uma expectativa de se reverter a decisão que deve ser tomada hoje, logo mais, com a sua inegibilidade. Apesar do resultado, existe recurso, né? E assim como, por exemplo, a gente vai lembrar do. Eu não estou comparando os casos, tá? Eu estou só dizendo que tudo sim pode ser revertido nesse país. Por exemplo, Lula estava condenado, foi descondenado, pôde concorrer e foi eleito presidente da República. Então, hoje, o próprio STF se contradiz várias vezes ao longo da história, né? Então, uma decisão do STF, ele mesmo se contradiz, diz que não vale mais. O caso do Lula é um exemplo recente maior, mais simbólico, acho eu, porque a autorização para a prisão do Lula veio do STF. O próprio STF que depois disse que não deveria ter sido preso, porque estava errado o endereço, né, do processo, todo o procedimento. Então, como é que o STF autoriza algo que logo mais ele desautoriza dele mesmo? Então é muito complicado. Mas eu acho que caminha para esse lado, Rafa. A inegibilidade me parece muito certa assim de acontecer, mas essa passagem para saber quem é o novo líder da direita, e nisso a própria esquerda há de admitir. A direita teve mais capacidade de gerar líderes do que a esquerda. E eu acho que essa geração de líderes da direita e a falta de líderes da esquerda tem muito a ver da forma como Bolsonaro e Lula enxergam o futuro. O Lula se enxerga sempre como líder dessa esquerda. O Bolsonaro acho que enxergou a direita como uma necessidade para o país. E nisso ele não iria caminhar sozinho. Aliás, todas as vezes que ele fala sobre futuro, ele sempre usa a frase se eu estiver vivo até lá, né? Então acho que caminha para esse lado, Rafa. Não sei qual a tua opinião. Nesse jogo, Zé Renato, eu vou usar esse termo, muitas reviravoltas pela frente pode acontecer, outras decisões, enfim, várias mudanças pode acontecer. A inegibilidade do Bolsonaro hoje, agora, nesse momento, praticamente não significa nada. Praticamente. Pode se estender ou alguma outra situação, mas que o que muita coisa pode mudar até as próximas eleições, isso pode. E mesmo Bolsonaro não podendo concorrer, não podendo ser político, a força de apoio dele, como a gente bem falava, é muito grande. E aí tu tem a Tarcísio, por exemplo, com um forte nome, e justamente por ele próprio também já ganha força. E depois, não tendo Tarcísio, tem Nicolas. Apesar de eu achar Nicolas abaixo de Tarcísio, mas ainda é o nome. Então, ou seja, há um aglomerado, digamos assim, de nomes que podem suprir um possível mantimento da inegibilidade do Bolsonaro. Então, ou seja, neste momento, na minha opinião, não altera em nada, Zé Renato, na minha opinião, no cenário da direita. O que a gente tem que observar, Rafa, é como vão se comportar esses agentes da direita, né? É, porque não é tão incomum assim que quem se acha no direito de ser a bola da vez acabe querendo gritar mais que outros. E aí essa divisão acaba corrompendo uma unidade fundamental. Se não houver unidade, não há vitória, né? A gente já viu a esquerda parecendo com isso algumas vezes, até recentemente na história política do país. E é de se ver como é que isso vai acontecer com a direita. A gente não pode esquecer, Rafa, que entre os líderes da direita, a gente citou dois nomes fortes, o Tarcísio e o Nicolas, a gente tem ainda os filhos do Bolsonaro, né? Que daqui a Exato. pouquinho o Eduardo, o Flávio, entendam que são eles agora, eles são os herdeiros políticos do pai. Então é preciso que se apoie e se concentre todo o esforço à direita nos seus próprios nomes. E o Nicolas está correndo o Brasil já, para quem não sabe, né? Fazendo sua campanha, querendo também emplacar seu nome, porque para bobo ele não serve, e já percebeu que o Tarcísio é um nome fortíssimo. Mas eu acho que até nesse sentido o Tarcísio larga na frente, como esse novo líder da direita. Ele não faz muita força e acaba concentrando ainda assim os nomes mais fortes da direita do país. Também acho
que Bolsonaro vai acabar seguindo por esse caminho. Sabe que antes do processo eleitoral, eu enxergava no Onyx Lorenzoni esse nome, mas se tem alguém que saiu perdendo fortemente nas eleições, foi o Onyx, né? Era Inclusive, Zé, se me permite, passando vergonha. exato, porque era uma eleição, entre aspas, ganha, né, Rafa? E aí eu acho que ele meio que largou a eleição no estado do Rio Grande do Sul, achando que já estava ganho, acreditando nisso. E aí o Leite virou, né? Acabou sendo ele reeleito. E eu concordo contigo, um vexame. Um vexame talvez não tenha dado a importância que deveria para o segundo turno da eleição no estado do Rio Grande do Sul. E acabou, assim, perdendo muita força. E o político, por mais que tenha amizade com lideranças, ele vale enquanto tem sua força de voto, né? Aliás, eu não sei se você viu essa cena, na primeira sessão, se não me engano, de votação em relação à possível elegibilidade de Bolsonaro, todos estavam começando a sentar, ele mandou todos levantarem, porque parece que tinha gente na plateia que já estava sentado antes. E ele olhava feio, parecia aqueles professores brabos de antigamente, sabe? E todos de pé, de pé. Agora pode sentar. O que é isso? Ele meio, É uma meio necessidade de louco. poder, de ego, né? Cara. E isso é interessante, Rafa. E aí, aliás, eu vou fazer, se você me permite, gostei dessa frase, fazer um link para o nosso próximo assunto. Essa coisa do poder, nem todo mundo está preparado para ele, né, Rafa? Afeta as pessoas. E aí, isso acaba afetando em qualquer esfera, seja ele nacional, seja ele estadual, a gente falava do Onyx concorrendo no segundo turno das eleições no Rio Grande do Sul, seja ele na esfera municipal. Eu sei que você é fã de acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores, inclusive em loco, eu gosto muito de acompanhar, e para quem acompanha pelo menos as últimas sessões da Câmara, fica muito nítido, muito claro, que as eleições 2024 já começaram, né, Rafael? Não, total, Zé Renato, total. E a gente pode perceber que o municipal não difere muito da nacional, não. A gente pode trazer para cá vários cenários. A gente pode, inclusive, debater agora, para a gente ir finalizando, a questão exatamente da CPI da saúde em Cachoeira do Sul. Foi votado na Câmara de Vereadores a prorrogação, né? A comissão pediu, José Renato, essa Sim. uma extensão a mais, né? Até porque a prefeitura estava demorando, né, para enviar alguns documentos para a comissão e teve uma votação e o prazo extra, ele foi negado, né, em votação na Câmara de Vereadores. Eu tenho uma leitura, Zé Renato, independente de como é essa situação, para quem não sabe, a CPI investiga as denúncias sobre a legalidade de servidores da Secretaria da Saúde e de outras pastas de receberem horas extraordinárias, horas extras, né, sendo beneficiados com redução de jornada. Eu tenho uma leitura muito simples, José Renato, independente de julgamento, independente de lado ou não. Não me interessa se vai aumentar o prazo ou se não vai aumentar. Se está tudo correto, que se investigue por quantos anos quiserem. E se investiga o tempo que quiser. Se está tudo dentro da legalidade, pode ser. Me estranha essa votação para não ter esse prazo. Tem uma situação de estar perdendo tempo, houve-se essa narrativa, né, de até agora não ter achado nada, se perdendo tempo. Eu não caio nessa narrativa, tá? É uma questão particular minha, até porque se está tudo dentro da legalidade, eu quero, se eu estivesse nessa situação, inclusive que se continue investigando. Não tem nada. Mas um, um, uma questão dessa aí coloca, e aí a gente pode até perceber em postagem nas redes sociais, as pessoas imensamente falando sobre isso aí, colocando o cenário municipal a par com o cenário nacional, o jogo político. Concordo. A minha leitura é bem parecida com a sua. No fim das contas, para mim fica muito claro que é uma questão do meu lado contra o seu lado. E não vamos procurar a justiça, fazer o certo, né?
Aí é a minha opinião, eu não vejo problema, ao contrário, se aquele grupo parlamentar que está focado em apurar se existe algo errado, ele recorre aos seus pares dentro da Câmara e diz: olha, a gente precisa de mais tempo, porque a gente pensava que ia ter chegado antes alguns documentos essenciais para a gente analisar, e eles demoraram um pouquinho para chegar. Não, vocês não têm mais tempo, não, vai ser isso e deu. Qual é o objetivo, então? Não é apurar? Ou é atrapalhar a apuração? Ou é, não, já deu, perdeu o tempo e acabou, sabe? Qual é o jogo? É nós contra eles? É nós contra nós? Enfim, eu acho que se transformou em outra coisa. E para mim é muito claro que sim, as eleições já começaram, até, Rafa, em algumas declarações, que elas começam com uma pauta, começam com um assunto, e esse assunto, em 2, 3 minutos, ele vira outro, que acaba caindo no nós contra vocês, né? É, em ataques verbais, por vezes mais impactantes, internos, de vereador para com o vereador. E coisa que tu vê que é pensado, né? Se usa o microfone, se usa a fala para aquilo, para falar aquilo que se fala. E aí pode ser no âmbito nacional, né? De novo, Bolsonaro contra Lula, pode ser no âmbito estadual, pode ser no âmbito municipal, né? O governo contra a oposição. Mas o fato é que as eleições já tiveram início. Aliás, Rafa, de novo, hein? Opinião minha. Eu tenho a impressão que a gente vê isso mais facilmente nessa legislatura, porque a gente tem uma divisão também mais transparente entre novos vereadores e vereadores veteranos. E uma divisão com o maior número de integrantes desses dois times, vamos chamar assim. E aí esses novos vereadores, em especial os que estão na sua primeira legislatura, eles estão com o anseio da disputa eleitoral, do embate político, muitos ainda descobrindo alguns meandros da política. Inclusive assustados com o andamento da situação. Porque como vai se aproximando a eleição, não viveram aquilo que os veteranos vereadores já viveram, e já sabem que ia ser assim. E eu vejo também que, como tudo é uma escalada, alguns dos veteranos talvez entendam que poderiam ter sido alçados a outros postos nessa escalada política há algum tempo, coisa que não aconteceu. E aí porque querem que aconteça de alguma forma, para que não continuem marcando passo, que avancem nisso. Ou já estão enxergando que aquilo que estava em evolução na sua carreira política agora está na descendência. E aí enxergam nesses novos que vêm chegando, né? Que esses vão ocupar esse lugar que entendam que deveria ser seu, por direito. E acabou não acontecendo por vários motivos, né? Então a gente tem um turbilhão de acontecimentos na atual legislatura na Câmara de Vereadores, e que isso, claro, essa efervescência acaba em ebulição ainda maior, cada vez vai se aproximando da eleição. E há uma leitura simples disso aí, José Renato, até falando sobre essa questão dos novos, dos mais experientes na Câmara, é porque a gente sabe que o jogo político ele é forte, ele acontece por vezes, o embate ele é, inclusive, fora, eu vou usar o termo das quatro linhas, né? Tem que ter Como, estômago. exatamente. E é uma coisa simples, quem ficar é porque entendeu e gostou, e quem não ficar é porque não aguentou a pressão. E não há aqui um julgamento de não aguentou. Eu não iria aguentar essa pressão, eu não iria concordar com muita coisa, mas se nota uma situação das pessoas não aceitarem. E é assim, Zé. Eu acho que tu pode ter gente nova, mas a maneira é sempre a mesma. A maneira de se fazer a política é sempre a mesma. Concordo. E aí alguns que vão entrando acreditavam em outro tipo de política. Reformulação, não É, existe isso. porque assim, eu acho que existe sim político que entra na política querendo mudar as coisas para melhor, tá? Talvez seja diferente do pensamento da maioria da população, mas eu acredito que exista isso sim.
Só que os instrumentos que ele encontra na prática acabam decepcionando. E eu não sei se todo mundo tem esse estômago para aguentar, né? Porque não deve ser fácil. Existe ali uma estrutura arcaica já montada há muito tempo e que acaba rodando dessa forma. Ou você a integra e tenta mudar quem quer mudar, ou você a integra e se muda, ou gente que vai embora, como você estava dizendo, né? Eu acho que eu nem entrava também. Ou nos Ah, primeiros dias já mandava já ir embora. Porque você vê que não vai ter transformação, sabe? Eu lembro de gente que entrevistou em 2022, ano passado, alguns dos políticos que estavam concorrendo, e que depois dizia isso: olha, eu tive uma proximidade grande em relação à política, e o que eu enxerguei me deu só uma certeza: eu vou morar fora do país. Não é um país que tem mudança. E isso vale para o âmbito nacional, estadual e municipal também. Eu não estou dizendo que não tem mudança Cachoeira. O que eu estou dizendo é que existe um sistema, e isso não é próprio só de Cachoeira, é próprio da política, em que você primeiro tem que transformar esse sistema para que as coisas possam começar a avançar. e até para a gente finalizar, Zé, é bom deixar uma situação, e até para quem nos escuta aqui, independente do dia, do horário, certamente alguém pode nos ouvir aqui no podcast já durante esse período, muita coisa já aconteceu, mas é importante de não tornar o que a gente fala aqui em algo próprio, mas sim uma chave para você expandir o seu pensamento sobre tal assunto. Pega essa leitura em âmbito nacional, Bolsonaro, Lula, próximas eleições, pega essa leitura da CPI, da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, toma uma leitura sobre o que acontece, mas é bem como tu falou, José Renato, quem entra novo na política ou acaba cedendo pelo sistema ou acaba desistindo. A mudança dificilmente acontece. Essa questão da paixão, né, esse fogo de você querer mudar, como você entra, no fim das contas ele acaba sendo esvaziado, né, em relação à prática. É até meio triste, assim, meio decepcionante, né? Mas, cara, eu acho que da mesma forma que a gente tem pessoas novas na política que acabam se corrompendo ou já entram corrompidas, apenas disfarçadas de novo, a gente tem também aqueles veteranos, os mais velhos, que continuam acreditando e que talvez só se decepcionaram mais, mas ainda assim seguem lutando e merecem os aplausos da mesma forma. Eu acho que as boas intenções devem permanecer e prevalecer. O problema a gente tem um sistema montado há muitos e muitos anos, já algumas gerações, que acaba barrando tudo isso, né? E é uma pena. Tá na mão da juventude, das novas gerações, fazer essa transformação, mesmo que pequena. Como eu diria Lulu Santos, a passo de formiga, mas que tenha pelo menos vontade. E com esse poema de José Renato Ribeiro na finaleira, vamos encerrando mais um Walkcast. Um prazer novamente trocar uma ideia com José Renato Ribeiro e sua sapiência, né? Ou sapiência, eu acho que é a pronúncia correta. Tarciso, tanto faz. Vocês entenderam e é isso o Como que queiram. importa. E é como queiram, exato. E é o que eu sempre digo, Zé, não tome isso como verdade, tome isso apenas como um combustível para você pesquisar mais, tentar entender mais, para saber tudo o que Ah, acontece. isso eu Zé concordo Renato, contigo, Rafa. Para fechar, até, isso eu concordo contigo. Aquele que fala, eu não gosto de política, eu não gosto desse assunto, você vai ser dominado por quem gosta. E aí não adianta reclamar. É igual a reunião do condomínio que você não foi. e Vamos quem decidir gosta alguma coisa. provavelmente é quem vai mandar em você. Isso aí. É isso. A verdade é essa, plena e absoluta. Muito obrigado, Zé Renato. Um abraço, querido. Uma satisfação sempre imensa. Até a próxima. Até.